Olá, olá, meu amigo torcedor, meu amigo internauta que está aqui vendo eu e o Matheus falarmos mais um pouco sobre Champions League. E olá, Matheus também, que está aqui acompanhando a gente para mais um vídeo. Fala Bruno, fala galera, estamos vindo aqui para mais um vídeo, comentar as semifinais já definidas, que não teve nenhuma remontada. Os times que ganharam no jogo da ida confirmaram a vaga agora no jogo de volta. Então, sem surpresas, dá para a gente colocar assim, Bruno? Eu acho que a surpresa maior foi que o time que menos chegou perto da virada foi o Real Madrid, que é quem mais se tinha talvez essa expectativa de uma possível remontada, igual você falou, e simplesmente só continuou perdendo. Pois é, o Real Madrid que se apegou no discurso depois de perder por 3-0 na ida de que na volta, no Santiago Bernabéu, as coisas acontecem, mas na prática o que aconteceu foi mais uma vitória do Arsenal. O Real Madrid teve até um momento que poderia pintar um clima de vamos lá, hoje é o dia, com o pênalti perdido pelo Saka logo no começo, mas na prática, em nenhum momento o Real Madrid teve perto da classificação. O time do Arsenal muito bem postado em campo, marcou bem e nas chances que teve para castigar o Real Madrid, conseguiu fazer seus gols. Para mim, uma classificação muito merecida. E o Real Madrid, que tem aquelas de brincar com o futebol, de às vezes jogar pior que o adversário e conseguir passar, dessa vez o futebol virou para o Real Madrid e falou: chega, vou agora, o castigo vem para vocês, e veio através do time do Mikel Arteta, um dos grandes trabalhos da temporada. Exato, né? O Real Madrid que 9 vezes, digamos assim, nos últimos mata-matas foi pior do que o adversário em grande parte do jogo e mesmo assim conseguiu classificar. Na 10ª não aconteceu, foi pior no jogo da ida, foi pior no jogo da volta. Irreconhecível esse time do Real Madrid dessa Champions League, nesse mata-mata. Acho que era um dos grandes favoritismos que a gente colocava nesses confrontos de quarta de final, era o Real Madrid contra o Arsenal, decidindo em casa, e o time simplesmente muito apático, hein? Sem aquela força, sem aquela vontade que você via, pelo menos nos jogos que eles precisavam virar, que as coisas aconteciam porque eles faziam acontecer, mas é um time assim, sem uma estratégia definida de jogo, sem vontade, erros básicos, não conseguindo resolver na individualidade, não conseguindo resolver no coletivo. E, igual você falou, muito merecida a classificação do Arsenal. O Real Madrid está pagando por escolhas que a diretoria fez, que se tem um trabalho muito bom de buscar jogadores jovens, a gente pode falar do Vinícius, do Rodrigo, do Valverde, que são protagonistas desse time, também buscando jogadores em fim de contrato, o caso do Mbappé, muito provavelmente o Arnold também vai para o Real Madrid nessa situação, mas um elenco curto do Real Madrid. É a segunda temporada seguida que, na prática, só tem o Rudiger na zaga e tem que improvisar alguém ali para jogar do lado dele. O Carvajal machucou, não contratou ninguém. Perdeu o Tony Kroos, não trouxe ninguém para o meio campo. Então dá para classificar que as escolhas da diretoria do Florentino Pérez causaram a eliminação do Real Madrid, porque não buscou encorpar mais esse elenco. Perdeu também o Rosselu, que era um atacante que ninguém entendia muito bem como foi parar no Real Madrid, mas é importante ali para tentar uma abafa no final. Ele faz 2 gols contra o Bayern de Munique na semifinal da temporada passada. Então, acho que o Real Madrid precisa pensar um pouco mais no planejamento para a próxima temporada, encorpar mais o elenco, pensar nas carências que o time tem, porque essa temporada pesou essa questão também de ausências no time. E muita dificuldade também em rodar os jogadores que já estão lá. Por exemplo, Endrick, o Arda Güler e outros jogadores no banco também. Muita pouca minutagem ao longo da temporada toda, entrando pouco, começando poucos jogos, tendo pouca experiência. Igual você falou, às vezes faltava um jogador na defesa, ao invés de colocar um reserva ou alguém da base, aí ele improvisava o Camavinga, aí improvisava o
o Valverde na lateral direita, estão usando sempre os mesmos jogadores, então todo mundo ali daquele time titular com minutagem muito alta, e os caras que vêm do banco com pouca experiência de jogo, pouco ritmo de jogo, sendo pouco usados, e aí ficou dependendo de acontecer alguma magia. Ainda teve uma fagulha que talvez poderia ter sido acesa quando o Saka tentou bater um pênalti cavadinha que poderia ter matado o jogo ali logo no começo, mas mesmo assim, não, em nenhum momento acho que alguém assistiu o jogo e acreditou fielmente que o Real fosse virar pelo futebol que estava sendo apresentado dentro de campo. Sim, Real Madrid mal, a verdade é essa. Vai ver uma temporada abaixo do que foi a última, onde o Real Madrid também enfrentou alguns desses problemas, mas o Ancelotti conseguiu encaixar um time ali para ser campeão da Champions, ganhou a La Liga também. Nessa temporada parece distante, já foi eliminado na Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol cada vez mais distante, tem a final da Copa do Rei contra o Barcelona, que não é favorito, a gente tem que falar isso, o Barcelona hoje joga muito mais bola que o Real Madrid. E falando um pouquinho também do lado vencedor, para a gente não ficar só no Real, o Arsenal fazendo uma partida muito segura, muito madura no Santiago Bernabéu, jogadores que era a primeira vez que visitavam esse estádio num jogo desse tamanho, e o time conseguiu suportar muito bem. O Arteta também, primeira vez num palco desse tão grande. Tinha chegado nas quartas na temporada passada contra o Bayern e tinha sido eliminado, mas no Santiago Bernabéu, primeiro confronto. E um time que também sofreu com lesões, não tem centroavante, tem o Merino jogando no ataque, estava sem o seu melhor zagueiro. O Arteta conseguiu encontrar soluções nesse elenco. E, para mim, não deve nada em relação ao PSG. É um confronto muito nivelado por cima e qualquer um pode chegar na final. Exato, é o que eu ia falar do Arsenal, que é o outro lado dessa mesma moeda do Real Madrid, que é um time que também sofreu com lesões, é um time que perdeu peças, não tinha nenhum centroavante no elenco, e mesmo assim o Arteta conseguiu subir meninos da base, trouxe jogadores que estavam no banco para serem titulares, colocou um volante de centroavante, ele está fazendo gol adoidado, está jogando muito bem. Então são dois times que tiveram problemas semelhantes e as soluções diferentes, e hoje a gente pode dizer que nessa temporada o Arteta fez um trabalho bem melhor do que o Ancelotti, como um todo. E igual você falou, eu acho que esse jogo contra o PSG vai ser um jogo muito legal, talvez não tão não tem tantos grandes nomes como a gente está acostumado numa semifinal de Champions League. Não é aquele jogo que as pessoas vão para assistir um ou outro jogador jogar futebol, mas é um jogo de dois times que jogam muito bem coletivamente, são muito bons, são times muito ofensivos, e eu acho que vai ser talvez o confronto mais legal de assistir nessa Champions até agora. Sim, o PSG que tem um ataque muito bom e o Arsenal com uma defesa muito forte, mas também é um time que consegue machucar o adversário na frente. Você citou que não é um time, não é um confronto de jogadores estrelados, mas de jogadores que estão buscando escrever a sua história, né? O Saka muito jovem, o Kvaratskhelia muito jovem, o Dembélé que já tem uma rodagem, mas ainda não tem nem 30 anos também, o Odegaard. Então, são jogadores muito talentosos que querem escrever o seu nome na Champions League, né? Querem deixar marcado como um desses grandes jogadores da competição. E esse jogo passa muito por isso também, né? Ver quem vai conseguir lidar melhor com essa pressão. Eu vejo o PSG tem alguns jogadores mais experientes nesse tipo de situação, né? Um time que chegou em algumas finais das Champions League nos últimos anos. Tem o Marquinhos, que estava nesses momentos, tem o Donnarumma, o Hakimi também, o próprio Kimpembe, que está voltando agora de lesão também, chegou a disputar já uma semifinal, uma final de Champions. Então talvez esse lado de experiência nesse momento pese mais para o PSG, mas a gente também achava que isso ia pesar para o Real Madrid contra o Arsenal e isso não fez a menor diferença em nenhum momento. Sim, e o Arsenal tem alguns jogadores que, pela sua seleção, também já conseguiram grandes coisas. O Merino é campeão de Euro, Saka duas vezes finalista de Eurocopa. Então, jogadores que já também estão acostumados, não pelo clube, mas pela seleção, a grandes momentos. Então, podem levar um pouco dessa experiência para o vestiário do Arsenal também. Exatamente, falando no PSG,
Foi quase, hein? Deu uma assustada no torcedor francês. Foi quase. Se não fosse Dibu Martinez, o Aston Villa teria passado, que o primeiro gol foi, eu considerei uma falha do goleiro argentino. Não tinha necessidade de sair naquela bola, sobrou no pé do Hakimi, que faz o primeiro gol. E o PSG relaxou quando faz o 2-0 também. E o Villa pensou: tá na chuva, é para se molhar, vamos para cima sem medo de ser feliz, e quase conseguiu o resultado que precisava, né? Se não fosse pelos dois goleiros, talvez tivesse dado. Pelo o Dibu Martinez pelo lado da falha e pelo Donnarumma também, que defendeu umas duas bolas ali. Assim, em qualquer outra situação com um goleiro comum, seria gol. Ele que é um cara que às vezes é, sofre algumas críticas, é passível de chuvas e trovoadas, mas quando ele está bem é um dos melhores goleiros do mundo, com certeza, e a classificação do PSG passou também muito pelas mãos dele. E eu acho que isso mostra a força do Villa, é um time que a gente não dava muito também nessas quartas de final. No primeiro jogo ali foi completamente dominado pelo PSG. No começo desse jogo também, mas encontrou ainda uma forma de virar um jogo dentro de casa para 3-2 e buscou o quarto que levaria para a prorrogação e para os pênaltis até o final do jogo. Teve chance de fazer até o último minuto. Teve uma bola lá que eu não lembro quem foi o jogador agora que teve uma oportunidade de chutar, a bola saiu por cima do gol. Acho que uma campanha muito digna do Aston Villa, voltando aos grandes palcos europeus depois de muito tempo. E se tivesse perdido de 2-0, talvez, eu acho que ficaria um gosto meio amargo na boca, mas eu acho que o torcedor lá de Birmingham está feliz com o que o time apresentou, né, nessa Champions League no geral. Sim, e um lado importante também é que na Premier League o time não deixou a peteca cair. Ele está na briga para voltar à Champions League na próxima temporada, coisa que alguns times fora do Big Six sofreram. O Newcastle, quando estava na Champions, na Premier League deu uma caída. O Brighton, quando chegou na Europa League, no Campeonato Inglês também deu uma caída. O Villa conseguiu manter o nível bom na Premier League também. E para mim tem tudo para estar na próxima Champions agora, focando só no campeonato inglês. Restam 6 jogos, tá uma embolada ali entre o Forest e o Villa, tem 5 times ali disputando 3 vagas, mas isso é assunto para outro vídeo. Concordo com você, o Villa fez uma campanha muito digna na Champions League, quartas de final tá ótimo, chegou mais longe que dois grandes da Inglaterra de hoje, né, o City e o Liverpool. Para mim não tem nada a lamentar, ainda conseguiu buscar um jogo que estava perdido, quase conseguiu levar para prorrogação. O único ponto negativo desse jogo é que alguém vai ser demitido no Aston Villa porque tocaram o hino da Europa League no começo do jogo. Aí não dá, né? Estavam acostumados mais à Europa League do que à Champions, por, sei lá, nos últimos 40 anos, talvez. Mas, igual você falou, é um time que não deixou a peteca cair, também fez muito por onde, eu acho. Tanto o trabalho do treinador como da galera mais de cima. É um time que contratou muito bem. Eles trouxeram o Asensio, trouxeram o Rashford agora. Então, estão contratando bons jogadores que talvez não tivessem no melhor momento da carreira. Perderam, por exemplo, o Douglas Luiz, que era uma das referências desse elenco, mas eles investiram, trouxeram outros bons jogadores, tem um bom elenco no time e eu acho que tem tudo, igual você falou, para brigar pela próxima Champions e serem um dos principais times ali da Premier League pelos próximos anos. Sim, você conseguindo se manter na Champions é mais fácil você também atrair alguns jogadores que dá para a gente considerar mais estrelas, né? Que podem resolver esses jogos mais apertados, como você destacou dois deles, Rashford e Asensio. Eles não estariam no Villa se o time não estivesse na Champions League. Muito dificilmente eles iriam para lá. Já é um sinal Não de que que o pode falar. Rashford estivesse jogando num time que tem ido muito para a Champions League, né? Sim, sim. Mas também é Para você, assunto para outro vídeo. pra você ter esse atrativo, ajuda a você contratar É. grandes jogadores. Quando você não está nas competições europeias, tem que ser um pouco mais criativo no mercado e atrás de algumas apostas e não de jogadores mais experientes que têm mais essa rodagem.
E Com o Vila, certeza. a perspectiva para o Vila na próxima temporada continua sendo muito boa. O trabalho do Naim Emery é muito bom. Não vejo uma possibilidade dele sair para uma outra aventura em outro time. Já teve sua experiência no PSG, teve sua experiência no Arsenal. Acho que ele se encontrou ali no Aston Villa. É um treinador que teve muito sucesso na segunda camada ali do futebol europeu, né, na Europa League, mas que também faz bons trabalhos nos grandes times por onde ele passa, talvez não conquistando títulos, mas sempre entregando resultados sólidos, assim, não é um cara que você vê indo mal, assim, não tem trabalhos ruins. Exatamente. Vamos para o próximo jogo? Vamos para o próximo jogo, vai trazer qual? Vamos falar sobre Borussia Dortmund e Barcelona, um jogo que me surpreendeu. Eu não esperava o Borussia Dortmund conseguindo impor tanta dificuldade como conseguiu colocar o Barcelona. Teve até alguns momentos do jogo que eu pensei, será que vai conseguir? Será? Mas não. O Barcelona conseguiu uma grande vantagem no jogo de ida, 4-0, mas se for olhar só para o jogo da volta, tem que ligar um sinal de alerta ali no time do Barcelona para uma semifinal, que vai enfrentar um time bem melhor que o Dortmund. Eu acho que esse o Borussia foi mais próximo do que o que a gente projetava para o primeiro jogo, que a gente falou que seria um jogo de muitos gols dos dois lados, porque são times muito rápidos, muito verticais. E o Dortmund estava completamente irreconhecível no primeiro jogo. E agora foi a vez do Barcelona ter uma partida completamente diferente do que a gente estava acostumado. Não sei se o resultado, por já estar um 4-0, os jogadores deram uma relaxada, não colocaram tanto o pé no jogo já imaginando a sequência da temporada. Mas o Borussia, igual você falou, não tinha nada a perder, foi para cima, encontrou 3 gols, teve chance até de fazer mais. E foi um dos melhores jogos de acompanhar também dessa rodada. Porque são dois times muito ofensivos, são dois times muito rápidos, igual a gente tinha falado. E dessa vez o Borussia conseguiu colocar essa velocidade para jogo. A defesa também jogou muito bem. Se eu não me engano, o Barcelona teve um chute a gol no primeiro tempo inteiro, que é a pior marca deles na temporada. Então eles conseguiram também parar esse contra-ataque do Barça, que é muito forte. Não caíram tanto na armadilha da linha de pendimento do Barcelona também. E talvez se tivesse jogado assim no primeiro jogo, esse confronto teria sido mais equilibrado e esse jogo da volta teria sido mais emocionante. Porque mesmo com 4-0 de vantagem, em alguns momentos parecia que o Borussia ia conseguir buscar. Sim, vale destacar também do lado do Barcelona a falta que faz o Pedri, né? Começou o jogo no banco e o time sentiu muito a ausência dele. É um cara que tem o controle ali com o passe, com a posse de bola, que faz total diferença para esse time do Barcelona. Aí sentiu a ausência dele, entrou no segundo tempo, mas ainda assim o Barcelona precisa ficar ligado. O destaque do Borussia para mim fica para o Guirassy, que fez um hat-trick, é o artilheiro da Champions, então vai secar o Barcelona aí para ver se consegue manter o posto até o final. E para a temporada de transição, como a gente comentou em alguns vídeos anteriores sobre o Dortmund, para mim também tá valendo. Chegou em umas quartas de final, já tinha sido finalista temporada passada. Ninguém esperava que fosse repetir o feito agora, ainda mais com saídas de jogadores importantes. E o Borussia, apesar de ter tido uma impressão muito feia no jogo da ida, conseguiu encerrar de forma digna com esse jogo da volta. O problema para mim do Borussia é que eles estão nessa transição aí tem 10 anos já. É um clube que está tendo muita dificuldade de dar esse próximo passo, desde que chegou à final da Champions, perdeu para o Bayern, perdeu Götze, perdeu Lewandowski, perdeu metade daquele elenco. O Royce começou a se machucar muito. Aí era um time que sempre ia lá, comprava jovens jogadores, fazia um sucesso, aí vendia. Aí começava uma nova transição na próxima temporada, a gente dava um tempo, mas não era um time que
comprava jogadores para se fortalecer. Parecia que estava mais interessado em fazer esses jovens e depois revender, e estava contente ali nessa posição. E vamos ver se eles conseguem dar esse próximo passo para voltar a brigar, sempre estar entre os principais times da Europa, porque hoje eu ainda vejo eles estando nessa mesma posição que eles estavam há 5 anos atrás, e a qualquer momento eles podem vender esses destaques que eles tiveram nessa temporada e aí trazer novos jogadores, e vai voltar a esse processo mais uma vez. Foi o que aconteceu com o Dembélé, foi o que aconteceu com o Haaland, foi o que aconteceu com o Sancho. E vamos ver se eles conseguem dar esse próximo passo de disputar sempre ali os principais títulos, ou se eles vão ficar sempre nessa, uma boa temporada, depois uma ruim, uma mais ou menos, aí consegue outra mais ou menos, uma boa, aí volta a ser ruim. Aí tem que ver que também qual que é o objetivo do clube e da diretoria. Mas eu acho que os times alemães, exceção feita ao Bayern de Munique, eles têm meio que essa visão. A gente não tem um time muito forte na nossa liga nacional que a gente não vai conseguir fazer frente a eles 5 temporadas, 7 temporadas seguidas. Eles montam times com jovens jogadores, com alguns experientes ali, já mais rodados, e tentam bater de frente em uma temporada. Se conseguir esse destaque, sabem que os principais jogadores vão chamar a atenção de times da Premier League, do próprio Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, e vão acabar sendo vendidos. E o time, com essa grana, que eles precisam desse dinheiro também, eles vão contratando outros jogos. Então, faz parte do ciclo desses times. Para pegar um exemplo de outro alemão que fez sucesso recentemente, o Bayer Leverkusen, não vejo o Wirtz ficando lá para a próxima temporada, não vejo o Frimpong ficando lá para a próxima temporada. É um time que deve perder a sua base. Então, esses times que não são o Bayern de Munique na Alemanha, eles têm essa cultura assim. Junta, faz 1, 2 temporadas muito boas, tenta ganhar e sabe que os principais jogadores vão ser vendidos. A diferença é que o Leverkusen chegou lá e ganhou. O Borussia Dortmund não ganha já tem um tempo, desde o Klopp, que não consegue ganhar a Bundesliga. Diga-se por incompetência deles em alguns anos. Mas eu acho ok, por exemplo, para o Leipzig fazer isso, para o Union Berlim fazer isso. Eu acho que para o Borussia Dortmund isso é um pensamento um pouco pequeno. É um clube que tem muito torcedor, é um clube que consegue arrecadar muito dinheiro, é um clube que é campeão de Champions League. Então, esse pensamento aí de time médio, time pequeno, time médio europeu, eu acho que é um pouco, pouco para a instituição Borussia Dortmund. A questão também é que os principais jogadores alemães, que surgem ali como revelações, como base, eles querem vestir essa camisa aqui, como foi o caso do Götze, o Hummels também foi, o Lewandowski que não é alemão, mas era do Borussia e foi para o Bayern de Munique também. O único que não teve esse desejo foi o Royce, mas ele é tão marcante por ser a exceção da exceção da exceção. E para o Bayern de Munique é muito fácil também, né? Os principais jogadores que destacam na Bundesliga, você chega, ó, eu quero você. O jogador já brilha o olho do cara. Aí que entra o trabalho do diretor de futebol, do presidente, de tentar mudar esse status quo. Mas agora vamos para o último jogo. Eu, inclusive, do time que a gente estava falando agora, Bayern de Munique contra Inter de Milão, confronto que a gente projetou muito equilíbrio e foi de fato bastante equilibrado. O Bayern quase conseguiu também virar, saiu na frente, tomou a virada, conseguiu empatar, mas não conseguiu fazer o gol que levaria o jogo para a prorrogação. E acho que passa um time que tem um coletivo mais forte e um melhor trabalho. Exatamente, eu acho que primeiro esse jogo mostrou muito a força da Inter, que é um time que sabe jogar propondo o jogo, é um time que sabe jogar se defendendo, é um time que sabe jogar no contra-ataque, é um time que sabe reter a bola quando precisa. Eles são bons em várias situações diferentes do jogo. Eles mostraram
todas essas situações praticamente nesse jogo. Com a vantagem, eles jogaram muito bem. O Bayern também foi lá, conseguiu fazer um gol com o Kane, né, que fez o primeiro gol. Sim. E aí, em 2 escanteios, a Inter conseguiu virar o jogo. Um primeiro gol do Lautaro, o time deu aquela animada, conseguiu o segundo logo em seguida. Parecia que o Bayern também estava morto nesse momento, a Inter tinha o domínio do jogo. O zagueiro do Bayern tirou uma bola de dentro do gol que ia entrar num chute do ala direito da Inter, agora me fugiu o nome. Mas enfim, Darmian? então foi o Darmian. Teve lá a chance, chutou o zagueiro, também esqueci o nome do zagueiro do lance agora. Acho que foi o Dyer. Tirou a Do bola gol. de cima da linha praticamente. E no momento que a Inter era superior e o Bayern estava só tentando aquele abafa de bola na área, ainda conseguiu fazer esse gol do empate, que deu uma emocionada ali no final. Mas eu acho que se a gente for pegar ao longo dos 180 minutos, a Inter de Milão foi um pouco superior e mereceu essa classificação. Mereceu a classificação e pode chegar na final. O Barcelona talvez leve um favoritismo pelas estrelas que tem, por ser um time mais badalado, mas acho que em termos de coletivo, a Inter não deve em nada para o Barcelona. É um time, como a gente já destacou, sabe muito bem o que fazer em todo momento do jogo. Tomou o gol do Kane, parecia um cenário em que outros times poderiam se desesperar. Não foi o caso da Inter, conseguiu ir lá, trabalhar, fez 2 gols, garantir a classificação dentro de casa e, para mim, é um time que tem tudo para chegar na final. Sei que o Barcelona é favorito, seria favorito, será favorito no confronto, mas para mim a Inter tem tudo para surpreender, pode eliminar o Barcelona sim. Olhando um pouco para o lado do Bayern de Munique, uma eliminação ok, assim, a gente falou, um jogo bem parelho, mas para a próxima temporada fica algumas brechas, né? Algumas dúvidas do que esse time tem que fazer. Exato, eu concordo com você. Eu acho que apesar do Barcelona hoje ser um time um pouco melhor, jogar um futebol um pouco melhor, eu acho que o encaixe desse jogo talvez seja bom para a Inter. É um time que, igual a gente estava falando, sabe jogar de todas as formas que uma partida de futebol perde. Então eu consigo ver eles se defendendo bem contra a velocidade do Barcelona e conseguindo sair nos contra-ataques. Eu acho que o Lautaro Martinez, por exemplo, é um jogadoraço. O Thuram também é muito bom. Então, acho que a defesa do Barcelona vai ter muita dificuldade para parar esses dois caras que são rápidos e são fortes, enquanto a defesa da Inter também é muito boa e eu vejo tendo capacidade de limitar os pontas do Barcelona. E para o lado do Bayern, eu acho que as alas, né, os pontas que foram uma força desse time por muito tempo, nessa temporada não estão tão bem assim, tirando o Olise, né? Eu acho que uma temporada meio abaixo do Sané. O Bayern sempre foi muito forte ali pelas alas, não tem sido. Eu acho que é uma deficiência desse time. Eu acho que devem ir atrás de algumas peças. A torcida do Bayern também é uma torcida que sempre exige o máximo do time, não se contenta apenas com o campeonato alemão. É um time que tem muito tempo já que não ganha uma competição europeia. Então eu vejo eles indo forte ali no mercado, principalmente o mercado interno deles, né? Buscando jogadores, igual você falou, acho que um Frimpong ali para a ala direita, um Wirtz para o meio de campo, ainda mais agora que o Musiala não está jogando. Eu acho que vamos ver um Bayern diferente na próxima temporada e um Bayern mais forte também. Sim, aí eu vou puxar para um outro lado do elenco do Bayern, que a Inter a gente já destacou, e concordo com você. Só ressaltar também no lado da Inter Bastoni e Barella, que são dois jogadores fantásticos. E no caso do Bayern, eu olharia com um pouco mais de carinho para a defesa, porque o Kim Min-jae
me parece cada vez mais um zagueiro de uma temporada só, que com o Napoli conseguiu atingir um nível que não tinha jogado antes e também não conseguiu jogar depois. E assim, você ir com Eric Dyer para ser o seu zagueiro, um jogador que era questionado no Tottenham, um time do tamanho do Bayern, eu não consigo entender muito bem. Você precisa reforçar essa defesa. O Dyer não pode ser um jogador para disputar uma quarta de final de Champions como seu zagueiro titular para um time do Bayern. Eu olharia com os reforços para a defesa. É um cara que era volante, né? Então, nem zagueiro de origem ele é. Eu concordo com você. Eu acho que o Bayern fez investimentos na defesa nos últimos anos, mas ainda é um setor que precisa de um pouco mais ali, né? Contratou, por exemplo, o Kim Min-jae, igual você falou, contratou o Pamecano, contratou o... Não, minha memória hoje está horrorosa. Delite, que já É, foi embora. Delite, exato, que já foi embora, foi para o United, ele mesmo que ia falar. Então, eles fizeram grandes investimentos na defesa. O Delite sozinho foi uns 80 milhões de euros. Saiu caro pra caramba lá do Ajax. Mas nenhum deles rendeu o que era esperado. Então, talvez eles façam mais contratações sim na defesa. Não tenho acompanhado tanto o campeonato alemão para ver quais são os jovens zagueiros ali que estão surgindo, mas não me surpreenderia em ver uma nova dupla de zaga no Bayern de Munique na temporada que vem. Se vocês quiserem repetir o feito do Hummels, tem o Schlotterbeck no Borussia Dortmund, que é um zagueiro jovem, um zagueiro bom. E só destacar que o Delite ele saiu muito caro da Ajax, mas ele foi para a Juventus. Da Juventus ele foi para o Bayern. Fez esse percurso Ah, aí. é verdade. Ele não foi direto para o Bayern. E não foi bem nenhum dos dois, acho que a gente pode dizer, né? Sim, sim, Agora no não. United ele tá se reencontrando. Mas o melhor momento dele foi no Ajax. Aquele time do Ah, Ajax, isso com ele certeza. jogava muita bola, acho que ele nunca virou aquilo que se esperava que ele fosse. Ele era capitão do time do Ajax com 22 anos de idade, sendo um dos melhores zagueiros da Europa. Mais algum comentário sobre os jogos? Não, acho que é isso. Acho que a gente tem, de um lado nas semifinais, talvez os dois times favoritos, o Barcelona e na Inter de Milão, e na outra, dois times que no começo da temporada talvez as pessoas não dessem tanta bola, que não tem tanto hype, mas que estão jogando também muito bem. Eu acho que talvez seja uma das Champions mais equilibradas dos últimos anos. Eu não vejo um bicho-papão, igual foi o Real Madrid na última temporada, por exemplo. Então, eu acho que está aberto. Qualquer um dos dois, quatro times pode ganhar esse ano. E eu acho que sempre que isso acontece numa competição assim, isso é especial. Sim, os times que vinham sendo esses monstros da Champions League das últimas temporadas eram Real Madrid e City. Os dois que tiveram temporadas abaixo, então ficou mais imprevisível, né? Isso foi muito legal e talvez chegou os quatro melhores times da Europa, fazendo um destaque para o Liverpool também, que caiu para o PSG, também era um dos, eu colocaria nessa lista de melhores times da temporada. E acredito que vão ser jogos muito bons. E para a gente finalizar, puxa um assunto aleatório aí, Bruno. Assunto aleatório? Deixa eu ver. Bom, que dia é hoje, Matheus? De dia 17 de abril. Né, então ainda não é seu aniversário para eu te dar parabéns aqui em vídeo. Acho que podemos falar, por exemplo, você assistiu o play-in da NBA? Eu vi o jogo do Golden State. Coitado de Houston. Os caras tiveram o Curry como principal carrasco por muitos anos, trocaram os principais jogadores, tancaram vários anos, agora conseguiram um núcleo jovem, conseguiram a segunda melhor campanha do Oeste. Quem chega pelo play-in para jogar essas quartas na melhor de sete, Golden State Warriors renascido de Stephen Curry e Jimmy Butler. É, para essa temporada para o Houston ficou um pouco complicado, até porque também vai ser a primeira experiência de playoffs da maioria dos jogadores.
mas vai valer a experiência, né? Qualquer que seja o resultado, como você destacou, um núcleo muito jovem, você enfrentar um time tão grande assim, que foi tão dominante nos últimos anos, ter que enfrentar um Curry, um Jimmy Butler, um Draymond Green, vai criar uma casca para esse time de Houston também para as próximas temporadas. Talvez nessa seja um pouco demais, mas nos próximos anos é um time que tem tudo para ir bem. E eu não acho que vai ser uma série fácil, tá? Diga-se. Inclusive, os Rockets levam vantagem na temporada regular, se eu não me engano. Ou tá 2-2 ou tá 3-1 nos confrontos que eles tiveram. Teve um jogo que o Curry marcou só 3 pontos contra Houston. Exato, o Amen Thompson marcou ele muito bem. E é um jogo difícil, esse time de Houston é defensivamente muito bom e Golden State tem muitos problemas no garrafão, é um time que pega muito pouco rebote. Então eu acho que o Şengün, por exemplo, pode ser um diferencial, mas eu acho que pela questão experiência, o Golden State é um pouco favorito. Eu acho que essa série vai ficar um 4-2, 4-3 para os Warriors. Eu tô por aí também, acho que é um 4-2. E para puxar um assunto aleatório aqui rapidinho para a gente fechar, que tem a ver com o vídeo também, o erro do Real Madrid foi querer contar com o pacto na Semana Santa. Aí não dá, né? Aí complicou pro Real Madrid. Quem joga com o Palmeiras essa rodada? Para a O gente Inter testar. foi o Inter e perdeu, o Palmeiras ganhou. Então, dependendo de quão forte é a sua ligação, ainda está funcionando mesmo em datas especiais. É isso. Valeu, Bruno. O que o pessoal tem que fazer aqui? Ó, primeiro, desce um pouco a tela, curte o vídeo, aperta aqui o botão que tem um beleza, dá o like, comenta aqui o que você achou do vídeo, o que você achou dos jogos, qual a sua previsão para os playoffs da NBA, o que você vai fazer na Semana Santa agora que os pactos estão enfraquecidos. Você também vai se inscrever no canal, que a gente está rumo aos 200 inscritos nesse mês de abril, e você vai compartilhar esse vídeo com algum amigo ou inimigo seu. É isso. Bruno gabaritou, falou tudo. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Matheus. Um abraço.